Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de paz e clareza. Bem-vindos de volta. Hoje a gente mergulha de novo nas páginas de O Peregrino, de John Bunyan, e só para a gente se situar, no nosso último papo vimos o cristão passar por aquele momento super pesado, né? A perda do amigo fiel. Hoje, a gente pega a estrada com ele de novo e a jornada recomeça, mas, assim, com desafios bem diferentes. Exatamente. E a nossa missão aqui é entender essa mudança de cenário. Se antes a ameaça era a força bruta, a perseguição aberta, agora o perigo se torna muito, mas muito mais sutil. É a tentação que não vem com cara de monstro, sabe? Ela vem com um sorriso no rosto e um bom argumento na ponta da língua. A gente vai analisar esses personagens que representam uma religião de conveniência, aquela que serve ao bolso, ao status. Ok, vamos desvendar isso. A história recomeça com uma boa notícia, pelo menos. Cristão não fica sozinho por muito tempo. Um homem chamado Esperançoso, que viu o testemunho dele de fiel na feira, se inspirou e, decidiu se juntar a ele. Só que a estrada é longa e logo eles encontram uma outra figura, um tal de interesse próprio. E o cartão de visitas desse personagem já diz tudo. Ele é da cidade de Boas Palavras. Quando o cristão pergunta o nome à família dele, a lista de parentes é quase uma comédia, não é? Senhor vira-casa, senhor transigente, senhor capacho, senhor duas caras. Até o vigário da cidade é o senhor duas línguas. Exato! É uma árvore genealógica inteira da falsidade. É uma galeria de tipos. E Bunyan não faz a menor questão de ser sutil. E essa é a genialidade. Não é para ser um mistério, sabe? Ele está pintando o retrato de um ecossistema social completo. A cidade Boas Palavras não é só um nome, é um conceito. É um lugar onde o que você diz é muito mais importante do que quem você realmente é. E que filosofia, hein? Ele resume tudo em 2 princípios. Primeiro, jamais remamos contra o vento e a maré. E o segundo, que eu achei incrível: somos sempre muito zelosos quando a religião calça suas sandálias de prata. Sandálias de prata, que imagem! É uma imagem perfeita. Não é só sobre dinheiro, então, é sobre a fé ser fashion, aceitável. Exatamente. É a fé como acessório de status. Algo que você usa quando combina com a ocasião, e não um caminho que você trilha quando está cheio de lama. A religião de sandálias de prata é a que te dá acesso aos melhores círculos sociais, que te faz ser visto como uma pessoa de bem que abre portas. É a fé que anda de mãos dadas com o aplauso do mundo. O exato oposto do que o cristão está vivendo. Exato. Que é uma religião que muitas vezes anda vestida de trapos e acorrentada. E é aí que a conversa azeda. Cristão fala na lata. Se quiser andar com a gente, você tem que estar disposto a seguir a fé mesmo quando ela é perseguida. E o interesse próprio, claro, se recusa. Ele diz que os princípios dele são inofensivos e proveitosos e não vai abrir mão. E eles se separam. Isso. Mas, como você disse, pessoas com a mesma mentalidade se atraem, né? Ele não fica sozinho por muito tempo. De jeito nenhum. Logo em seguida, ele encontra 3 velhos amigos de escola: o senhor apego ao mundo, o senhor amor ao dinheiro e o senhor avareza. E o texto faz questão de nos dizer que isso não é coincidência. Eles são produtos de uma mesma educação. Nossa! O professor deles foi um certo senhor apego, da cidade de Amor ao Lucro. Então é uma filosofia de vida ensinada com método e tudo. Sim, o livro diz que esse professor ensinou a eles a arte de conquistar por violência, fraude, bajulação, mentira ou falsa religião. É um currículo completo. Um currículo para ter sucesso a qualquer custo. E como eles justificam essa visão tão conveniente? Eles se juntam e começam a criticar o cristão, chamando ele de rígido, de radical. A justificativa deles se baseia numa palavra: prudência. O senhor apego ao mundo diz: sejamos prudentes como as serpentes. Gosto mais da religião que se abriga na segurança das boas bênçãos de Deus sobre nós. Ah, claro. É aqui que a coisa fica perigosa. Exato. Eles pegam figuras bíblicas que enriqueceram, como Abraão e Salomão, e usam como desculpa. Isolando esses exemplos de todo o contexto de sacrifício, de obediência, de renúncia que a fé também exige. É uma teologia da conveniência.
que se apropria da linguagem da bênção. Isso a torna muito mais difícil de identificar, imagino. Muito mais. E para provar o ponto deles, o interesse próprio lança um estudo de caso, uma pergunta bem capciosa para o grupo. Sim, e essa pergunta é o centro de tudo. Ele diz: imagine um ministro ou um comerciante que recebe uma oportunidade de melhorar de vida. Só que, para conseguir isso, ele precisa se mostrar super zeloso em alguns pontos da religião que antes ele nem ligava. Ele pode fazer isso e ainda ser um homem honesto? E a resposta que eles elaboram é uma obra-prima de autoengano. Uma ginástica mental? O senhor amor ao dinheiro assume a palavra. Como ele defende o ministro? Para o ministro, a lógica é o seguinte. Primeiro, o desejo por uma renda maior é justo, afinal a oportunidade veio da providência divina. Segundo, esse desejo o torna um pregador mais zeloso, mais esforçado, o que é objetivamente bom. E terceiro, se para isso ele precisa se adaptar aos desejos do povo, isso não é hipocrisia, é uma conduta aprazível. Ele se torna um líder mais amado. A lógica para o ministro já é bem torta, mas o que ele diz sobre o comerciante é ainda mais descarado, né? Para o comerciante é ainda mais direto. O argumento é: se tornar religioso é, em si, uma coisa boa, não importa o motivo. Certo. Se, por causa dessa nova imagem, ele consegue uma esposa rica ou atrai mais clientes, ele está simplesmente alcançando o que é bom a partir do que é bom. Ele consegue uma boa esposa, bons clientes, bom lucro, tudo porque fez algo bom. É um círculo perfeito que se autovalida. Onde a ganância é rebatizada como bênção. Exatamente. É uma construção perfeita para santificar o interesse próprio. E o grupo, claro, fica em êxtase com essa resposta. Eles acham que encontraram a fórmula, uma lógica irrefutável. Eles estão cheios de si. E aí decidem que precisam compartilhar essa sabedoria com o cristão e o esperançoso. Eles vão atrás dos dois para confrontá-los. Exatamente. Eles estão absolutamente convictos da sua superioridade. O senhor apego ao mundo, então, aborda cristão e lança a pergunta. Mas a resposta do cristão, nossa, ela desmonta tudo. Ele nem tenta entrar na lógica deles. Não. Ele simplesmente joga na cara deles com quem eles estão se parecendo. Ele diz: até uma criança no campo da religião pode responder a 10 mil perguntas como essa. É brutal. Ele não joga o jogo deles, ele muda o campo de jogo. Ele não debate a lógica, ele expõe a moralidade por trás dela. Ele pega a filosofia deles e diz: isso que vocês chamam de prudência tem outros nomes na história, e os exemplos são devastadores. Sim. Primeiro ele cita os pagãos Hamor e Siquém, que no Antigo Testamento aceitaram a circuncisão, um rito sagrado, só para poderem roubar o gado e as filhas de Jacó. Pesado. Depois ele vai para os fariseus, que faziam longas orações em público só de pretexto para tomar as casas das viúvas. E a coisa só piora, ele cita Judas. Aí é o fundo do poço. Judas que seguia Jesus para ter acesso à bolsa de dinheiro e vendeu o mestre por isso. E por último, Simão o mago, que tentou comprar o poder do Espírito Santo para ganhar dinheiro. E a conclusão do cristão é o golpe final. Quem abraça a religião por causa do mundo, também a abandonará por causa do mundo. É isso. A lealdade deles não é à fé, mas ao benefício. Se o benefício acabar ou se a fé começar a custar caro, eles a descartam. E aí não tem mais o que dizer, né? O texto diz que os 4 ficaram atolados em silêncio absoluto. Acabou o debate. Foram deixados para trás, completamente desarmados. Sim, e com essa resposta o debate se encerra. Mas a jornada não para. E a ironia é que logo depois de vencerem um argumento sobre ganância, eles se deparam com a personificação da ganância. Você está falando da mina de prata. Certo, com aquele personagem Demas. Exato. Eles chegam numa planície chamada Facilidade. E no fim dela tem uma colina, a colina do lucro, com uma mina de prata. E esse Demas tá lá convidando todo mundo a dar uma desviadinha para enriquecer. Exato. E Demas não é uma invenção de Bunyan. Ele é um personagem real mencionado na Bíblia como alguém que abandonou o apóstolo Paulo por ter amado o presente século. Bunyan pega essa pequena nota de rodapé e o transforma no arquétipo da tentação materialista. É a voz suave que promete um atalho. E a tentação é real. O esperançoso, que é mais novo na jornada, fica balançado. Ele diz: vamos lá ver? Uhum. Mas o cristão, já mais calejado, é firme.
Ele diz que já ouviu falar daquele lugar, que muitos se desviaram para lá e nunca mais foram vistos. Ele confronta Demas diretamente, o chama de inimigo do caminho certo e ainda joga na cara dele a sua linhagem espiritual. Sim, ele diz que Demas é parente de Gease, o servo ganancioso do profeta Eliseu e do próprio Judas. E enquanto isso acontece, quem aparece na estrada? O grupo do interesse próprio. Eles tinham ficado para trás, mas agora alcançam a cena. E para eles, o convite de Demas não é uma tentação, é uma realização. O texto é curto e terrível. Ao primeiro aceno, foram ter com Demas, e o narrador conclui que nunca mais foram vistos no caminho. O caminho deles terminou exatamente onde o coração deles sempre esteve, na colina do lucro. Que destino trágico, mas coerente. Totalmente. E logo depois dessa cena de passarem por essa tentação, eles encontram algo estranho, uma espécie de monumento, uma estátua. Isso, uma estátua que parece uma mulher transformada em coluna. E Cristão, que sabia ler, identifica a inscrição no topo. Lembrem-se da mulher de Ló. A aparição desse monumento nesse exato ponto da jornada é de uma precisão cirúrgica. A mulher de Ló na história bíblica não foi julgada por um grande crime. O pecado dela foi olhar para trás. Olhar para trás com o coração cheio de saudade do mundo que ela estava deixando, certo? Desejando a segurança material, as posses de Sodoma. Exatamente. É o pecado da cobiça, do coração dividido. E o esperançoso saca na hora a conexão. É um momento de grande clareza para ele. O que ele diz? Ele diz algo como: qual é a diferença entre o pecado dela e o meu? Ela apenas olhou para trás e eu desejei ir até a mina. Ele percebe que a raiz do pecado é a mesma. Nossa. É um aviso poderoso que surge no momento exato em que ele mais precisava. Faz todo sentido. Mas o que eu acho incrível é a reflexão que eles fazem em seguida. Eles se perguntam como é que o Demas e a turma dele podiam pecar tão abertamente com aquele aviso gigante, aquela estátua bem ali do lado. E essa é a grande sacada. A conclusão a que eles chegam é que a familiaridade com os avisos espirituais pode gerar desprezo por eles. Para Demas e seu grupo, a estátua da mulher de Ló provavelmente já era só parte da paisagem. Um monumento antigo que já não comunicava perigo. A cobiça deles era um filtro tão poderoso que o cegou para o julgamento que estava literalmente esculpido em pedra ao lado deles. Exatamente. Juntando tudo isso, fica a sensação de que os perigos mais confortáveis, que vêm disfarçados de prudência, são os piores, né? Sem dúvida. A perseguição na Feira da Vaidade era terrível, mas era clara. Você sabia quem era o inimigo. Aqui, o inimigo se parece com um amigo te dando um bom conselho financeiro. Perfeito. A fé de sandálias de prata é perigosa porque ela parece lógica, segura e até abençoada. Ela não exige nada de você, só te oferece vantagens. E você só percebe que era uma armadilha quando já está no fundo da mina e o caminho de volta desapareceu. Então, a provocação que fica, e é forte, é pensar em como essa mentalidade se manifesta hoje. Com certeza. Os argumentos do Senhor Amor Dinheiro foram escritos há quase 400 anos. Mas se você abrir as redes sociais hoje, vai encontrar versões modernizadas da mesmíssima lógica. A ideia de usar a espiritualidade como ferramenta de autoajuda para o sucesso, como uma técnica para conseguir melhores conexões, para destravar a prosperidade. É a mesma instrumentalização da fé. Exato. A pergunta que o texto deixa ecoando é: onde é que as sandálias de prata aparecem na nossa cultura e talvez de forma sutis, até nas nossas próprias motivações, sem que a gente perceba? Uma pergunta poderosa para a gente levar para a semana. Na nossa próxima análise, vamos continuar seguindo os passos de cristão e esperançoso por essa jornada fascinante de O Peregrino. Que Deus abençoe a todos.